seu rosto enche. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe seu dia! Domingo! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe vocês! Nosso primeiro café de outubro! Outubro de bondade, Salmos 23 para nós neste outubro, glória a Deus. E hoje, primeiro café é sobre amor e bênção. Que Deus nos abençoe nessa nova semana, nesse novo domingo, que você tenha muito amor, muitas bênçãos, muita paz. Que você veja o Senhor na sua vida. Bom dia, bom dia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Pega o seu café, pega a sua Bíblia e vem. Primeiro café de outubro. Mês 7 bíblico, Tuesday, e mês 10 no calendário regular. Deus fala conosco tanto no 10 quanto no 7, porque Deus é Deus, amor e bênção. Senta, pega a sua Bíblia e o seu café e vamos ouvir o que Deus tem para nós. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Brachá. É contigo, contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Good morning, love and blessings. The coffee today. Aleluia. Amen. Blessings, generations for generations. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Como é bom falar do Senhor, como é bom desejar bênçãos, bênçãos, amor, prosperidade, avanço, progresso. Glória a Deus. Tua entrada e saída, e teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Amém. Amém.
Glória a Deus! Bom dia! Feliz outubro, outubro da bondade. E antes da gente começar, eu quero orar e abençoar o nosso domingo, a nossa nova semana, porque a semana começa no domingo. Já começou. Have a new week. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Fala conosco. Que o nosso coração seja um terreno fértil para ouvir de Ti, para receber de Ti e para praticar aquilo que o Senhor está ministrando. Obrigada por esse domingo, por essa oportunidade, por esse café, por essa temática, por tudo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Bom dia! Fomos para a Holanda, estamos em Portugal. É assim, Deus vai nos levando. Glória a Deus. Um beijo nos meus amigos lá de Portugal, né? Vinícius, Alexa, tem um baby lá que eu sei. Glória a Deus. Gente, esse louvor da bênção, ele é baseado... Eu fiquei pensando, que louvor eu vou tocar hoje, né? Essa palavra do café, amor e bênção. E essa palavra do café, ela já foi falada no meu coração em maio. E Deus me disse que se tem bênção, tem amor. Que se tem amor, tem bênção. E eu fiquei refletindo, porque tudo que Deus fala com a gente tem que refletir, sabe? E Deus, ele é maravilhoso. Com cada um de nós, ele fala de uma maneira única, diferenciada, exclusiva. E este louvor, estava ouvindo ontem, limpando aqui as coisas, eu falei, é este louvor. Gente, eu amo dar para algumas pessoas quando faz aniversário, número 6, que fala sobre a bênção. E olha aqui, número 6:22, fala o seguinte, a bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão seu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Nós temos que abençoar uns aos outros. Abençoar em palavras, em ações. Fazer tudo com amor, porque Deus nos ensina. Estamos em outubro, né, da bondade, Salmo 23, já postei o vídeo sobre outubro, depois vocês vejam a palavra que Deus deu para outubro. E vocês sabiam que no hebraico a palavra bênção é brachá. Nós temos que declarar a palavra do Senhor sobre a nossa vida. O cristão, ele anda por fé, o cristão se alimenta da palavra do Senhor. E nós temos que basear a nossa vida em Cristo, seguir os passos de Cristo, não é a nossa vontade. E sempre pedir para que Deus nos dê, sabe, os olhos dele, sabe, os óculos de Deus, para que ele ajuste as nossas lentes com os olhos dele. Porque se a gente ficar olhando com os nossos olhos, a gente vai se decepcionar. Mas quando o Senhor nos dá os olhos dele, é olhos de amor, de misericórdia, de bondade, de benignidade. Então, Deus me deu essa palavra lá em maio e eu venho me debruçando sobre ela. E Ele tem me dado experiências para que eu viva o amor de Cristo. E eu já peço há muito tempo, Deus me ensina a amar, me ensina a perdoar. Me ensina a orar, me ensina a viver e a fazer a tua vontade. Porque nós somos seres egoístas. Esse mundo é caído. Nós sabemos disso. Tudo era perfeito lá no Jardim do Éden, mas pelas escolhas, pelas decisões, as coisas mudaram. Mas
Jesus é a nossa redenção, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje a palavra que Deus quer que a gente entenda, no profundo, é amor e bênção. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom dia. Deus nos criou em amor. Vocês sabiam que o número 13 simboliza o amor, Ahav, fonte de amor. Por isso que nós temos 1 Coríntios 13. E ele tem 13 versículos. E lá fala sobre o amor. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. Mas muitas pessoas, quando vão casar, ou mandam cartinha para os abençoados, os maridos, noivos, namorados, elas mandam sempre, né? Baseado em 1 Coríntios 13. Mas 1 Coríntios 13 é o amor de Deus pela humanidade. E quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, o hebraico, começa a se aprofundar em tudo, você vê que o negócio é muito profundo. E a gente está todo dia aprendendo com Deus o que é amor, o que é perdão, porque o evangelho é isso. Só quem ama vai perdoar. Só quem ama vai recomeçar. E não estou falando de amor somente, o amor que a gente busca, né? Marido e mulher, relacionamento conjugal. Mas o amor diário, de irmãos. O amor pelas coisas. O amor. Ahav. Deus é a fonte de amor. E fora de Deus não tem amor, porque Deus criou o amor. Deus criou a união. Deus criou o elo. Olha como é profundo, gente. Olha como tudo é profundo. Deus nos criou em amor. Deus é amor. A base do evangelho é o amor. Jesus, ele é a exemplificação, a materialização do amor. Do amor. Quando você fala assim, eu não consigo, aí você volta para a Bíblia, lembra de Jesus. E eu sempre falo para as pessoas, o que Jesus faria no meu lugar? Quando aquela mulher foi pega ali no adultério, e ninguém adultera sozinho, né? Tem uma outra parte. Mas naquela sociedade, o que Jesus fez? Todo mundo veio mostrando a lei e ele ensinou em amor. Ele não apedrejou, ele não a envergonhou, porque ela já estava sendo envergonhada. Ele simplesmente se calou, desceu no nível dela. Por quê? Porque ela foi jogada ali, né, no meio da roda. E Jesus desceu no nível dela, olhou nos seus olhos e falou: aonde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. A nossa natureza humana, quando a gente vê algo, é julgar, apedrejar. É nosso ímpeto, é a nossa natureza. Mas Deus tem nos ensinado a não ser impulsivo, porque o amor não é impulsivo. Impulsividade é paixão, mas o amor que
tem em Deus, o amor que Deus nos deposita e nos ensina, ele não é impulsivo. E também não é impossível, porque Deus nos ensina a amar. E é um exercício diário amar, perdoar. Ser como Cristo é, porque nós somos o quê? Pequenos Cristos. E essa reflexão que eu quero que a gente tenha nesse domingo, nessa nova semana, nesse novo tempo. Outubro de bondade. Que nós vivamos a bondade do Senhor. Todo mundo quer a bondade para si, quer a graça para si, quer bênçãos para si, mas não consegue parar, refletir e observar com os olhos de Cristo o outro. E isso eu falo de experiência própria. Porque nós, quando acha que já viu tudo, a gente vê mais um pouco. E Jesus não nos julga, ele nos perdoa e ele diz para nós: venha como estás. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o trabalho do seu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que ninguém se glorie. Sabe, cada um de nós é importante, tem o seu valor. E nós não podemos menosprezar aquilo que é diferente da nossa cultura, dos nossos olhos. Deus me leva a situações que eu já vivi, que eu vivo e que eu hei de viver, que é fora da minha rotina, é fora da minha realidade. Né? Porque a gente, tudo que vê diferente do que está, da nossa perspectiva. Ano passado, o meu antigo pastor falou para mim: Priscila, que Deus amplie sua visão. E realmente, Deus ampliou minha visão de tal modo que comecei a olhar tudo com os olhos de Cristo. Porque Deus nos leva, porque nós somos ferramentas do Senhor. E toda vez que havia entre os discípulos, né, uma rixa, uma disputa, alguma coisa, Jesus parava e ensinava em amor. Nós somos seres impetuosos. É nossa natureza adâmica, né? Mas o Senhor nos leva a ter uma natureza divina, baseada no amor, baseada no perdão, porque isso gera a bênção para nós. E a bênção está em Deus. Quando Deus transforma o nosso ser, o nosso interior, rios de vida fluem de nós. E nós começamos a acessar, sabe, a mente de Cristo, porque a mente de Cristo ela é insondável. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Lá fala em Isaías: quem foi seu conselheiro? Como que criou todas essas coisas? Deus nos ensina em amor. São os homens que ensinam no grito, na agressividade. Sempre quando eu pego e falo e leio na Bíblia a vara da correção, sempre me reflete ao diálogo. Jesus sempre ensinou no diálogo, na reflexão. Ainda há pessoas que se levantam falando: nós temos que ter a vara, e literalmente é uma vara em casa para educar filhos. Eu falo: não. Quem ensinou errado. Porque eu educo em amor. Em Provérbios 13 fala que Provérbios 31 fala que a mulher ensina e educa no amor. Jesus educou no amor, na transformação de mentalidade. Romanos 12:2 fala: transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é porque aquilo está fora da minha realidade, está fora do meu óculos, da minha visão, que aquilo é errado ou é certo. Porque
Só Deus sabe. E eu tô lendo também um livro que fala sobre o Evangelho 3D. O Evangelho é diamante. E o diamante, ele tem várias faces. E isso me remete que na nossa cultura aqui, Ocidente, é a cultura da culpa e do perdão. Na cultura oriental, é a honra. A cultura da honra e da honra e da desonra. E na cultura africana, né, são 3 esferas, é sobre o medo e o poder. Deus criou toda tribo, língua, povo e raça. Só que cada um se desenvolveu de uma maneira. Jesus veio ensinar a todos em amor. Em amor. Isso é um trabalho que Deus tem feito em cada um de nós. Ensinar em amor, pregar em amor, nos levar ao arrependimento. Jesus é a materialização do amor, do perdão, da salvação, da redenção. Ele deixou tudo para servir e para morrer. Será que nós estamos dispostos a morrer por nós mesmos todos os dias? E dar a sua vida pelo outro? Será que a gente está disposto a abrir mão de nós mesmos, do nosso eu, do nosso orgulho? E viver para que o outro tenha vida? Viver em prol? Esse é o reino de Deus. Isso é amor. Deus vai nos testando. Ele diz para nós hoje: filho, dai-me o teu coração. É para a gente avaliar como é que tá as nossas prioridades, como é que tá na balança, porque o único que deve se assentar no trono do nosso coração é Deus. Não é marido, não é dinheiro, não é nem ministério, não é carreira, não é pai, não é mãe, bens. É Jesus. É Jesus. E aonde isso entra amor e bênção? Em tudo. Porque a gente põe amor em coisas, em pessoas. E aquilo gera mais que o amor, uma idolatria, um apego. E quando Deus nos pede, filho, dai-me o teu coração, porque é dali que provém as saídas da vida, a gente fica em choque. E se Deus nos pedir tudo, tudo mesmo, dá o trabalho, dá isso, dá aquilo. Eu já passei por isso. E eu disse, Senhor, está tudo aqui, porque tudo o Senhor deu, tudo o Senhor confiou a mim para cuidar e para zelar. Toma o que é teu, Senhor. Gente, eu sempre falo, a nossa vida não é nossa. Os filhos que nós temos não são nossos. Tudo Deus nos deu por um tempo. E nós não podemos nos gloriar, idolatrar, sabe? Não, porque tudo Deus nos deu. E para cada um dar aquilo que a gente pode carregar, suportar, zelar, fazer benfeitoria, zeladoria. Você que está numa posição mais elevada, não se soberbeça. Não é seu, é de Deus. Faça bom zelo, boa zeladoria e abençoe. Doe, seja despojado. Não retenha aquilo que não é seu. Deus é provedor. E sempre teremos entre nós, está na palavra, os necessitados, os que precisam de ajuda. Então saiba dar, sem pensar que vai receber algo em troca, porque o nosso galardão está com o Senhor. E sim, Deus nos honra nessa terra sim, quando Ele quer, quando chegou o tempo. Mas não faça nada em prol do seu próprio interesse, visando. Não. O amor que ama
que decide e que é maduro. A gente vê que as crianças, Deus quer que sejamos como criança na presença dele e em amor. Porque a criança, ela ama você, o animalzinho ama você. E não precisa de muito, porque ele ama. Pode se aborrecer? Pode. Mas daqui a pouco tá tudo bem, já perdoou, já se refez. A gente vai ficando adulto, maduro, a gente vai, sabe, fica meio difícil de algumas coisas descerem em nós. Mas Deus quer reconstruir para que esse coração fique puro, genuíno em amor. E o amor, ele é uma decisão diária, o perdão também. Porque o amor decide. Deus decidiu. Eu não quero mais derramar minha ira sobre a humanidade. Eu vou enviar meu filho Jesus. E Jesus decidiu vir. E ele veio. E ele aceitou o propósito. E tudo se cumpriu, conforme está nas Escrituras, nos profetas. O amor, ele é maduro, porque a gente precisa ensinar em amor e viver em amor. A paixão, ela é avassaladora, né? Avassaladora. Mas depois, quando passa aquele efeito dopamina, você fala, meu Deus. Mas o amor, ele é maduro. Ele sabe que independente da situação, ele deve permanecer. Ele sabe que independente da situação, ele escolheu e vai até o fim. Jesus sabia. Jesus foi colocado no Getsêmani, né? Lá, e foi orar. E ele estava tão aflito, porque ele sabia que chegava a hora dele, e ele ia para a cruz, ele sabia. Mas ele ficou ali, porque ele amou, porque ele serviu, porque ele sabia que ele tinha que cumprir aquele... Bom dia. Ele sabia que tinha que cumprir o plano perfeito que o Pai escolheu. Então não adianta. Por mais que a gente fale, não vou. Nós temos que cumprir aquilo que nos foi designado. Jeremias 29:11. Deus traçou para mim e para você um plano maravilhoso de vida. Só que ele requer de nós que nós aceitemos esse plano de vida. E vivamos para ele. Somos instrumentos, ferramentas de Deus. Para seu louvor e glória. Então o amor, ele decide. Ele é maduro. Ele não sai correndo. Jesus poderia falar assim, não vou ser pregado, eu desisto. Não vou ser pregado, não, bota Barrabás aí, eu não. Até porque Barrabás, né, é o nome também de Jesus. Aí é uma outra história hebraico. Bom dia. Então, Barrabás podia falar, Jesus falou assim, não, vai, crucifica Barrabás. A mim não, eu sou um servo de Deus, sou filho de Deus, deixei tudo para trás. Não, me crucifica Barrabás. Mas Jesus suou gotas de sangue, mas não saiu da onde foi colocado. Foi pregado e disse, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Ou seja, o amor, ele vai perdoar, ele vai refletir, ele vai ensinar. O amor educa, o amor ensina, mas tudo em amor. Nada de uma maneira abrupta. Porque a gente falha, a gente pisa na jaca com as pessoas, assim, a gente pisa na jaca. Às vezes, mulheres, né, estamos aí na TPM, a gente dá uns surtos às vezes, mas o Senhor nos convence. O Espírito de Deus nos convence, a volta, pede perdão, se retrata. Nós não podemos deixar com que o sol se ponha sobre a nossa ira. Provérbios. A Bíblia inteira nos ensina a como se portar, a como viver, a como atrair as bênçãos e ter o amor na nossa casa, na nossa vida. Mas cabe a nós querer e executar, gente, porque tudo vai nos custar. Tudo vai nos custar, tudo nos custa. Nada é instantâneo, nem miojo, porque tem que ficar ali 15 minutinhos no miojo para ser feito.
Então o amor, ele ama de verdade. Porque às vezes ele fala assim, eu amo você, mas o amor se prova nas atitudes. O amor decide, o amor é maduro. Fora de Deus não tem amor, é ilusão. Pode ter certeza, fora de Deus é ilusão. Por isso que Deus quer que a gente caminhe com Ele, porque Ele vai nos mostrando, ó, ali é amor, aqui é fake, aqui é ilusão, é trapaça. E hoje esse café, ele abre assim um leque na nossa vida. Vida diária, vida conjugal, vida com os nossos irmãos. A vida toda tem que ter amor. Tem que ter amor. E Deus se importa conosco. Deus se importa. Deus coloca em nossos corações o amor. Pois se não fosse assim, seremos rancorosos, malvados e pervertidos. Somos a criação de Deus. Se Deus criou a gente, Ele põe ali, ó, amor. Mas se eu caminho longe de Deus, eu vou perdendo esse amor, essa essência que foi colocada em mim, depositada em mim. Mas se eu caminho com Deus, eu vou aprendendo, eu vou aprendendo. O meu exemplo é Jesus. Tem um livro que fala, em seus passos, o que faria Jesus? Quando alguém vem me perguntar algo assim bem capcioso, bem delicado, eu falo o seguinte, que não falha essa pergunta. Em seus passos, o que faria Jesus? Já passei por várias situações e aí eu falo, em seus passos, o que faria Jesus? Se você teve dúvida, não faça nada sem ter a certeza. Em meus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? E olha, gente, olha que lindo. João 3:27. Ao que João declarou, um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Às vezes a gente quer coisas, mas que não tá no nosso plano de vida e Deus não vai dar mesmo. Percebeu? Mas tem coisas que tá no nosso plano de vida, que Deus escreveu para nós. E Ele vai fazer. Independente se as pessoas vão bater palma, se elas vão aprovar ou não. Porque Deus decidiu. E para cada um de nós, Deus tem algo muito importante, muito especial a fazer. Isso me chamou a atenção, porque eu recebi do Senhor a vida pertence a Ele, eu tenho que cuidar dela. Eu recebi do Senhor um ministério, uma profissão, eu tenho que cuidar dela. Eu recebi do Senhor um marido, filhos, eu tenho que cuidar deles. Eu recebi do Senhor pai, mãe, tudo nós recebemos dos céus. E nós temos que cuidar muito bem, zelar. Esse versículo me bateu assim, eu fiquei, meu Deus. Nós temos que saber cuidar daquilo que Deus está nos entregando. E tem vezes que a gente ora por coisas e fala assim, Senhor, eu estou orando por isso, mas eu nunca imaginei, mas está no plano do Senhor. E vai acontecer. Já pegou você orando, Senhor, eu te agradeço porque eu vou para tal lugar, eu vou viajar, porque você fala assim, pera. Porque pode ser você, aquela pessoa que quebra os paradigmas na sua família. Porque pode ser você, a pessoa que vai mudar o curso da sua família. José mudou, Davi mudou, Esther mudou. Deus, Ele é criativo, Ele criou cada um de nós de uma maneira diferente, específica, diferenciada. Não se compare. Mas eu sempre peço para que Deus me faça ter um coração igual a Ele, os olhos igual ao dele, e que eu ore conforme está no seu coração, para que as minhas orações sejam conectadas ao Senhor, para que eu ore as orações que estão no meu plano de vida, que estão no coração de Deus, porque aí eu começo a sonhar os sonhos de Deus, e para Deus nada é impossível.
Eu começo a sonhar os sonhos de Deus. Eu começo a viver os sonhos de Deus. Eu começo a viver aquilo que Deus projetou. Deus, ele não vem, sabe? Ele pede licença. Ele te explica o que ele quer fazer contigo. Porque Deus caminha contigo. Tudo é uma parceria. Deus poderia fazer tudo de maneira independente, mas ele é Deus. Ele tem prazer que seus filhos estejam trabalhando com ele. É muito lindo, gente, mas isso é maturidade, isso é desenvolvimento, abrir mão de si mesmo, dos seus sonhos, sonhar os sonhos de Deus. Sabe, às vezes aquilo que tá tão difícil, você não é possível que Deus sonhe isso pra mim. Geralmente o que é mais difícil é porque tem propósito. Não que as coisas tenham que ser difíceis, não. Mas você pega exemplos bíblicos. A libertação do povo do Egito, o tempo que durou, e já tendo a terra prometida sendo deles, tiveram que lutar para tirar aqueles moradores que não faziam parte da terra prometida. Então você vê que Deus nos ensina a lutar por aquilo que é nosso. Deus nos ensina a lutar e permanecer, não desistir. Logo nos primeiros desafios. Desde o Éden, Deus mostrou o seu amor, confiança. E tudo isso gera bênção. Deus falou, não coma do fruto, não faça isso. Deus advertiu. Mas a gente optou, né? A gente não. Adão e Eva. Mas o Senhor trouxe a redenção através de Jesus Cristo, como a gente fala, que está na palavra, que por um homem entrou o pecado e por um homem entrou a redenção, a esperança. Então, Deus criou assim o Jardim do Éden, que era perfeito para o homem viver lá, morar, se deliciar. Mas, por ouvir, bom dia, por ouvir. Por isso que nós temos que falar, Senhor, tampa meus ouvidos para vozes externas, para que eu ouça somente a tua voz. Porque testifica no nosso coração. Aquilo que vem de Deus testifica no nosso coração. Então, o homem quer sempre saber mais. Só que Deus vai revelando aos poucos essas coisas para a nossa vida. Se ele pegar e falar tudo de uma vez só, vai confundir. E vai ficar surtado. Porque Deus, ele não se explica. Ninguém explica Deus. Então, Deus criou tudo perfeito desde o Éden. Com amor, com confiança, que vai gerar bênção. O ambiente da bênção é um ambiente que tem amor, que tem paz, que tem alegria. E nós vamos ler 1 Coríntios 13. Não vou ler todo 1 Coríntios 13. Quero que você reflita hoje sobre 1 Coríntios 13. Mas eu quero ler uma parte que é muito importante, que a gente às vezes não se apercebe. Em umas versões fala o amor. Na minha versão, King James fala o amor que vem de Deus. E fala que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou prato que retine. Ou seja, nossa vida tem que ter amor, porque senão a gente não faz nada porque nada vai ter sentido. Melhor dizendo. Você já pensou, já ouviu o sino? Tim, tim, tim. É uma coisa vazia. E Deus nos preenche com seu amor. Jesus é suficiente para nós. Mas ele põe coisas, pessoas que vão incrementando a nossa vida para trazer mais alegria, para ter mais sentido. Então não adianta fazer tudo sem ter o amor, sem ter uma motivação. Não vale a pena. Deus nos ensina. Mesmo que você queira se doar, queimar seu corpo vivo, se você não tiver amor, não tiver a intenção correta, que é o amor, que é o servir, não tem validade nenhuma. Por quê? Olha só, 1 Coríntios 13, 7. 13, 6. O amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Reflita essa palavra na sua vida. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele não vai tolerar coisas erradas, mas ele vai ensinar em amor. E aí você vai levar para Deus, para saber se aquilo você deve continuar. Não falo de relacionamentos tóxicos e abusivos. Não, porque Deus não põe ninguém numa cadeia, né? Mas tem coisas que a gente tem que aprender a lidar um com o outro, porque as pessoas são diferentes. E aqui a gente pensa que 1 Coríntios 13 é sobre o amor do homem e da mulher. Reflete, mas a primeira intenção que foi criada em 1 Coríntios 13, com 13 capítulos, é para falar do amor de Deus ao homem vendo Jesus Cristo, porque 13 é o número do amor, Ahav, fonte de amor. Então quando você entender, tudo muda. Os olhos se abrem, né? Porque o conhecimento liberta. Glória a Deus e conhecimento de Jesus Cristo. A gente vê, desde o Jardim do Éden, o amor de Deus para com Adão, o filho, a criação dele. O amor de Deus pela criação e viu tudo que quanto havia feito era bom, Gênesis 1. Tudo que Deus faz, ele fala, uau, que bacana, que lindo, eu amei. Que Deus faz tudo perfeito, gente. E ele se alegra. E também o amor entre o homem e a mulher, porque ele fez o relacionamento entre homem e mulher. Foi ele que criou lá em Gênesis 2. Foi ele que deu a ordem, crescer e multiplicai-vos. Então, se você tem no seu coração o desejo de ter sua família, seus filhos, seu marido, isso é dom de Deus. Se alegre, não desista da sua vida sentimental, porque a vida sentimental é a parte mais importante do ser humano. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu fui descobrir isso há cerca de 3 anos atrás. Porque quem fala assim, Deus entra, cura minha saúde, cura minha finança, cura isso, mas a vida sentimental, deixa pra lá. Não, a vida sentimental é a parte mais importante do ser humano. Se a vida sentimental tá balançada, tá quebrada, tudo começa a desmoronar em volta, e é verdade. Por isso que até tem filmes, best-sellers, livros que falam casais felizes enriquecem juntos. Gente, o amor é bênção, o amor é bênção. Na palavra de Deus fala que o homem que encontrou uma boa mulher ou uma boa esposa, dependendo da tradução, encontrou o favor do Senhor. Por isso que fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Deus nos ensina a termos uma vida sadia, harmônica, feliz. É importante, sim, você desejar que Deus cure a sua vida sentimental, que Deus alinhe, que Deus trate. Porque Deus fala na Bíblia, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ezer-Geneg é salvação, auxílio. Mulheres, nós somos importantes para Deus desde a criação do mundo. É que a natureza humana foi deturpando tudo, mas Cristo restaura. Cristo restaura e que você possa sonhar outra vez em se ver de noiva, em ter filhos, que você possa resgatar isto, que um dia você deixou de lado, porque alguns homens, algumas pessoas, homens também, né, vice-versa, te fizeram sofrer. Mas quando você coloca no altar do Senhor, Senhor, eu sonho em ter uma família, construir, não importa a idade que você tenha, Deus vai te dando a coordenada. E tudo se faz novo, porque Ele é o amor. Ele é o amor. E fique atento para saber se aquilo é da parte de Deus ou se é golpe, porque nós temos que viver um amor entre homem e mulher igual está na palavra. Mulher tem que ser a mulher sábia, de Provérbios. O homem tem que ser o homem de Efésios 5, para que a gente possa viver o amor de 1 Coríntios 13, gente. O casamento
é uma faculdade, é um MBA, é um doutorado, é um PhD. Todo dia você aprende com seu cônjuge. Todo dia você aprende. Eu tava vendo esses dias um psicanalista que eu gosto muito, falando sobre as fases do amor. E geralmente muitas pessoas realmente não avançam para a fase 3 e muito menos a 4, porque ela não sabe ver que a paixão vai passar. A paixão dura aí até 1 ano e meio. Depois, quando passa o efeito de paixão, você começa a enxergar o outro com seus defeitos, com as suas mazelas. E aí você começa a racionalizar. Por isto que eu hoje em dia reconheço e falo, gente, vocês que querem um relacionamento novo em Deus, faça sim um relacionamento de corte. Sem toque, sem beijo, sem abraço, porque nós temos que conhecer. E como é que eu vou conhecer alguém? Conversando. E na Bíblia, tá? Eu vou ser bem clara com vocês. Na Bíblia não tem namoro. Tem noivado e casamento. Reflitam. Então, nós temos que estar preparados para passar a fase da paixão, dopamina, e seguir. Entender se realmente aquela pessoa ela vai estar comigo, se eu quero realmente estar com aquela pessoa, se eu quero caminhar, porque nós temos que ter atração, tem que ter propósito, tem que ter alinhamento. E se a gente ficar só trabalhando aqui, ó, a ocitocina, os toques, né, a sensibilidade do corpo, o toque de mão, o aperto de mão, o abraço, o selinho, tudo, a gente não vai conseguir passar a fase que entra numa maturidade, que entra no planejamento de se casar. Porque realmente, quando a gente sabe que aquela pessoa é pra gente, é pra valer, você não perde muito tempo. Então, Deus tem me levado a refletir nos últimos 4 anos sobre relacionamentos. Porque quando a gente quer fazer as coisas certas, né? Chega de errar, né? Então, quando Deus nos dá uma nova chance, é tudo novo. Se eu namorei com o ABCD, o abecedário todo, não deu certo, agora eu vou fazer diferente. E te garanto que fazer diferente vai dar certo. Vai dar certo. E você vai criar a maturidade. Você vai escolher de maneira consciente, madura. Porque o que mais tem pessoas que casam e falam, por que eu casei? Eu falo pra vocês que eu já tive um relacionamento há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. E eu não sentia nada pelaquela pessoa. Nada. E aí, eu fico me vendo, né? Em outras culturas, quando tem casamento arranjado, enfim. Coisas contratuais. Eu vivi isso. Ainda bem que não casei. Quase casei. Quando eu comecei a ver que eu tava indo ver isso, aquilo, falando de casamento, eu falei, eu não quero isso pra mim, pelo amor de Deus. Mas, gente, como que você passa 2 anos com uma pessoa sem amá-la, sem sentir nada por ela? Existe. E eu não julgo. Eu não julgo. Porque às vezes você entrou naquele relacionamento coagida para sair de uma situação. Quando você é imatura,
mais jovem, você entra naquele relacionamento pra provar que você tá bem pro outro, pro ex, né? Entra por estratégia, entra, não sei, mas existe. Mas quando você encontra o amor, as coisas começam a fazer sentido, viu? Porque, gente, é horrível estar com alguém que você não ama, você não sente, não é recíproco. Eu sei. E eu não julgo quem já passou por isso. Mas que Deus nos ajude a viver a verdade, a viver em amor. Porque quando tem amor, tem bênção. E quando tem bênção, tem amor. E eu realmente vivia assim, perturbada, triste. Era horrível. Bom dia. Era simplesmente horrível. E quando você depara com situações de pessoas que passaram pelo mesmo, você fala assim, meu Deus. É triste. Só quem viveu, bom dia, só quem viveu sabe. E graças a Deus, eu não casei com essa pessoa. E eu falo hoje, é um testemunho da minha vida, né? Então, nós temos que fazer escolhas sábias, guiadas pelo Senhor. Assim como foi Isaac e Rebeca, assim como foi Ruth e Boaz. Porque a nossa vida, ela vai, caminhando, vai fluindo. Deixa Deus direcionar toda a sua vida. Não escolha, não se sinta pressionado, não escolha porque estão te dando influência, não. Deus não precisa de auxiliares, de pombo correio, de correio elegante. Deus não precisa, Deus é Deus. Deus tem as maneiras corretas e lindas de criar cenário para nos colocar frente a frente com o nosso amor. E vai ser diferente, vai ser... Mas antes disso, você tem que anotar as características do seu amor, do homem ou da mulher. Como você quer. Eu sempre anotei características voltadas para o interno, porque eu acho que Deus, ele sabe do que eu preciso, do que você precisa. E quando a gente tem a característica em Deus, um homem que seja como Deus, né, como Jesus, isso é muito lindo. Porque vai suprir aquilo que você precisa e você vai suprir o que ele precisa, porque o casal, ele se torna, homogêneo, uma só carne. Entende? Então, essa palavra de hoje, ela é muito profunda, amor e bênção. Eu já vivi, gente, sem amar alguém, sem sentir nada pela pessoa, é horrível. Eu passei 2 anos, não me casei, graças a Deus. Graças a Deus. Então, ore muito. Não faça a pessoa perder tempo nem você perder seu tempo. Ali, quando Deus não tá ali, quando ali não tem amor, ali não tem nada. Para você que se precipitou, opa! Por isso que eu aconselho, tenham corte. Não se toque, não... Até porque nós cristãos, nós devemos ter tudo santo, puro. Mas mesmo assim, além do que já é óbvio, sabido, nós precisamos evitar o contato, porque nós temos que conhecer, conversar. Só conversando você conhece as pessoas, e conversando mesmo, falando tudo, na entrevista. E aí vocês vão vendo, porque tudo começa na amizade. Tudo começa na amizade. E realmente essa pessoa que eu não amava, que eu fiquei 2 anos, simplesmente assim, aconteceu de uma maneira que eu falo, como? Como? Nem eu sei, porque não tinha nenhum vínculo, não tinha nada, assim, não tinha nada. Então, nós precisamos criar, porque, gente, vai chegar um tempo da nossa vida
homem e mulher, falando agora de homem e mulher, relacionamento conjugal, que a gente vai voltar pro início, pra amizade. E você se imagina passando a sua vida inteira com alguém que você não ama? Sem conversar, sem planejar, sem sonhar? Por isso é que tudo começa na amizade. Sejam bons amigos, se conheçam, conversem. Tenham sonhos, propósitos, porque ali no final da vida você vai ter uma amizade, um porto seguro. Porque isso é amor maduro. Fidelidade é uma cola. No entanto, nós devemos amar aos moldes de Cristo. Quem está disposto a amar como Cristo amou? Homens, morrer pela sua mulher, mulher ser sábia, edificar a casa e por onde ela anda. Gente, o amor de Cristo nos constrange e nos ensina. Quem está disposto a amar como Cristo amou? Mas está na palavra. Ele é nosso ensino. Ele é nosso molde. Nos seus passos, o que faria Jesus? A gente começa a ficar assim, né? Já respirando fundo. Meu Deus, a Priscila hoje está inspirada. Porque Deus falou comigo. Antes de chegar para nós, chega para mim também. 1 Coríntios 13:4. Repito, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Deus se alegra com a sua felicidade e nos entrega o melhor, saiba disto. Jeremias 29:11. Bem sei, portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declarei Yahvé. Plano de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Plano para dar-vos esperança e um futuro melhor. Deus é Pai. Só que nós temos que deixar Ele ser Pai e nos conduzir da maneira dele. Então, nós temos que nos entregar a Deus, confiar nos seus planos e dizer sim para Ele, sermos submissos. Porque a mulher, quando ela é submissa a Deus, ela vai ser com certeza submissa ao seu marido. E submissão ao marido não é ser escrava, é entender que eles caminham lado a lado numa mesma missão, para uma mesma visão. A mulher, ela prepara o ambiente, o homem vai lá na ação. Num casamento, a mulher tem a figura do Espírito Santo de Deus, é a conselheira. Homens, ouçam suas mulheres. E homens, defende-as, guarde-as. Porque quem encontrou uma boa esposa, encontrou o favor do Senhor, é uma joia. E o homem tem que ser a figura de Jesus, dar a vida. Está em Efésios 5. Falo o que está na Bíblia, não é a minha palavra, é o que está na Bíblia. E Deus está sobre aquela casa, com a paz, com o amor, com o shalom. O amor que salva, que cura, que liberta, que regenera, que traz vida e esperança. O amor em Jesus, o amor que Deus nos entregou naquela cruz. Por isso que nós temos que ser e viver o exemplo de Cristo aonde nós formos. Na nossa casa, no nosso casamento, aonde eu for, eu tenho que levar essa essência de vida, de bênção, de amor. Fora de Deus só tem paixão, gente. Mas com Deus é amor. Eu mostrei para vocês a diferença entre a paixão e o amor. A paixão, ela faz parte do amor, mas o amor amadurece, é responsável. Agora a paixão, ela é irresponsável
e ela passa e você fica esperando qual é a próxima paixão. A paixão é impulsiva, o amor é maduro, consciente, ele permanece. A paixão é só de fogo, fogo, de fogo em fogo, de fogo em fogo, e nunca evolui para nada. Adolescentes querem paixão, adultos querem amor. E Deus é o amor, Deus é responsável. Bom dia. O amor nos move e nos impulsiona. Jesus é exemplo disso. Jesus, ele foi movido aqui pelo propósito que ele tinha, que tinha amor. Hello, friend. Good bless you. Good bless Uganda. O Senhor Jesus, ele viveu aqui mostrando que ele tinha um propósito, ele era movido por esse amor ao Pai e a nós, humanidade. Nice to meet you too. O amor perdoa, ele é bênção e é disposto a recomeçar. The word is. Buenos dias. Buenos dias. The word is love and blessing. Alright? O amor de Deus se mostra, gente, que coisa linda. O amor de Deus, ele se mostra diariamente a nós. Nos detalhes. O amor é detalhe. Às vezes a gente perde algumas coisas, se perde no meio do caminho porque a gente foi deixando de lado os detalhes. Detalhes são esses, pela criação e pelas pessoas. Nós somos ferramentas de Deus, portadores de boas novas. Somos carta viva. Deus se manifesta através de nós, da sua criação, para que outros conheçam a Ele, sejam abençoados, sejam edificados, tenham a mente restaurada, a vida restaurada, porque o amor cura, porque o amor salva. O amor é bênção. Eu não desejo que ninguém passe a vida inteira com alguém que não ame, falando de relacionamento. Eu não desejo que você passe a vida inteira no local de trabalho onde você não se sente bem, pertencente. Eu não desejo que você passe a vida inteira numa casa que não tem Deus, que não tem paz. Porque a nossa essência é Jesus. E Ele é paz, Ele é o amor, Ele é o perdão. Ele está disposto a mudar a sua vida hoje, a sua história hoje. Lute. Lute, nós temos que seguir a paz com todos. Nós temos que viver em paz, propagar a paz. Até muitos falam, né? E perseguir a felicidade, porque, gente, nós temos que viver o propósito. E Deus vai nos alinhando. E Deus não quer te ver triste a vida inteira. São momentos que a gente passa de tristeza, tribulação. Estamos nesse mundo, mas uma vida inteira, não. Não é. Não te desejo isso. Quero que vocês sejam felizes, amados, amem, tenham a bênção, tenham a paz, tenham alegria, tenham respostas. É isso que eu desejo para mim e para vocês, em nome de Jesus. As faces do amor depositadas em nós, filhos de Deus, uns com os outros, amor fraterno, e casais, matrimônio. Né? Eu enxergo essas 3 facetas do amor. Nós com Deus, filhos e pai, com aqui, ó, nossos irmãos, fraterno, e com o nosso cônjuge. Isso é muito bom, porque tudo tem que ter amor. O amor não pode ser fingido, tá na Bíblia, tem que ser verdadeiro. 1 Coríntios 16:14. Fazei tudo com grande amor fraternal. O amor
é a mola propulsora. É que nem nós que empreendemos. Não tiver amor, não tiver afinco, não vai pra frente. Não tiver foco, determinação, não vai pra frente. Como eu tenho um vídeo muito antigo que falo que empreender é um relacionamento sério, porque é sério mesmo. Não é brincadeira não, gente. E Deus só abençoa aquilo que tem foco, que é determinação. Onde há amor, há bênção. E onde há bênção, há amor. É o combo, né? É o combo. Colossenses 3,14. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. O amor é perfeito, o amor está em Deus. Vivamos em amor, amemos com verdade e intensidade. Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus se entregou. Nós temos que ter um amor verdadeiro, tá na Bíblia. Amar sem fingimento. E pedir para que Deus nos ensine a amar como Ele amou. Em seus passos, o que faria Jesus? Pense sobre isso. E Colossenses 3:12. Assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Deus nos ensina a amar como Ele amou. Deus nos ensina a sermos pacientes, amorosos, propagadores de paz, pacificadores. Que nós possamos, a partir de hoje, mudar o ambiente onde a gente está indo. Levar a paz, levar o amor, levar o perdão. E quanto ao âmbito, né, local, relacionamentos, você tenha relacionamentos saudáveis, amáveis, verdadeiros e abençoados, porque eu não desejo para ninguém uma vida sem amor. Relacionamentos infrutíferos, relacionamentos enganosos, relacionamentos fakes. E quanto ao nosso âmbito relacionamento, matrimônio, que você não se case com alguém por interesse, sem amor. Não vale a pena. Porque você tem que olhar para aquela pessoa e pensar: eu estou disposta a passar minha vida inteira com essa pessoa. Porque se não tiver amor, você não consegue. E você vai se matando por dentro. Já vivi isso. Ao ponto da voz da pessoa, do perfume da pessoa. Bom dia. Hello, Nisha. God bless you, Pakistan. God bless Pakistan, my sister. The word is love and blessings. My love. I'm fine, glory to God. And you, sis? Ao ponto de eu não amar, de eu não gostar de estar ali. Oh, love you so much, 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 much. Amém. Like always. Gente, isso é muito triste. Então eu desejo que todos vocês, I wish love and prosperity, love and blessings, blessings. I wish for you, for us. Então, que a gente possa amar de verdade, ser amado de verdade, viver o Evangelho de Cristo, se doando, servindo, mas que a gente
Não escolha por escolher, porque não tive opção. Não, entrega nas mãos de Deus, porque eu sei. O que está com uma pessoa sem amar, isso é muito triste. Então, saia disto enquanto há tempo. Depois que, quando você casa... Oh, love you, my love. Que eu nem sei porquê, gente, eu tô falando isso, mas talvez tem pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, abusivos, que você ore para que Deus te dê sabedoria de como sair, porque eu orei. E é isso. É isso. Deus quer nos ver com vida, com vitalidade, com saúde. Oh, sis, love you so much. God bless you, bless. God bless you. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Deus ministrou muito forte no meu coração. Que nós tenhamos amor para ensinar as pessoas como amar, como Cristo amou, porque o amor, ele é a mola propulsora, ele é a engrenagem, e ele nos faz melhor a cada dia. Que quando a gente... Aleluia! Aleluia! Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, ele cuida, ele alinha. E é muito triste uma vida que nós não temos amor. Existem pessoas que estão nesse contexto. Mas Deus quer nos libertar hoje, em nome de Jesus. Amor e bênção. Love and blessings. Aleluia. Good bless Paquistão. Good bless Uganda. Good bless Holanda, Delft. Good bless Brasil. Senhor, obrigada pela tua palavra. Graças te damos. Thank you, Jesus. Thank you, Kudá. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Senhor, obrigada pela tua palavra, pela tua ministração. Que possamos amar como o Senhor nos amou. Ensina-nos todas as coisas, Espírito Santo de Deus. Fala nosso profundo do nosso coração e ministra sobre nós a tua palavra nesse dia, nessa nova semana. Que possamos caminhar com bênçãos, em amor, em paz, em alegria. Em nome de Jesus. Abençoamos cada um. Abençoamos a nossa semana. Muito obrigada, Jesus. Em nome do teu Filho amado. Que todos tenham o amor, a paz, o favor, a graça, a abundância, as bênçãos de Deus. Mentalidade transformada, corações curados, regenerados. E vivam a plenitude em Cristo, e vivam a paz, e vivam a totalidade. Te louvamos porque tu és o Deus de obras completas. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Te louvamos e te agradecemos, certos da vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Boa semana. Um beijo. Tchau, tchau.